Vamos então colocar de pé. Terça-feira é culto da família, culto de ensino da palavra de Deus, e nós vamos ministrar aqui a palavra de Deus aos corações. Glória a Jesus. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26. Nós estaremos lendo esses 3 versículos para a base da nossa introdução da palavra de Deus. A doutrina da Santa Ceia é o nosso tema, né? Estamos na semana da Santa Ceia. Deus permitir, domingo é quadrimestral. Pela manhã nós temos aí palavra para toda a família, todos os obreiros, irmãos, jovens, crianças, né? E à tarde o batismo e à noite a grande Santa Ceia do Senhor. Então hoje estamos aqui trazendo uma palavra sobre a doutrina da Santa Ceia, baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Que Deus o abençoe, podeis vos assentar. Muito obrigado. Amados irmãos, nós estamos hoje para falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Nós sabemos que pela graça de Deus, no próximo domingo, na nossa quadrimestral, vamos estar participando da ceia, se o Senhor permitir. E às vezes o trabalho é tão apertado que a gente não tem como trazer uma palestra sobre a ceia. Acaba lendo o texto, visto que nós temos um convidado para estar ministrando também a palavra de Deus, vai estar conosco aqui, o mesmo pastor que esteve ali ministrando no congresso de jovem, vai estar ministrando aqui a palavra do Senhor. Então nós precisamos estar aí adequando diante deste grande ato, desse grande privilégio que é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Porque todas as vezes que comer este pão ou beber o cálice, anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. A palavra ceia, irmão, vem do latim, né, do canono, que significa refeição noturna, né? Após a janta, quem sabe depois que chega da igreja, a pessoa tinha, isso o costume é hebreus, né? É judeus, então eles tinham o costume, quando terminava ali quase antes de deitar ou reposar, fazer a ceia da noite. Era comum que houvesse ali então a ceia da noite, e todos por costume, eles pegavam ali para a Santa Ceia, eles tinham ali o pão asmo, tinha às vezes até um cabrito assado, tinha também a erva amarga, que simbolizava ali, o pão asmo, que quer dizer que Jesus tem pressa, ele não tinha fermento, porque quando você coloca fermento na massa, tem que esperar o seu tempo certo, ela levedar, ela dá o ponto para poder fazer o pão. Então o pão era asmo, que quer dizer sem fermento, pão feito de jeiro, rapidamente faz a massa, já coloca no forno, e ele assava e já comia, porque era uma ceia, era rápido, amém, irmão? E também assim era o resto da churrasco que sobrava, esquentava e eles comiam. E para combater a indigestão, a erva amarga, então era ali tomada para poder combater também aí a indigestão, e a pessoa ia ter um sono despreocupadamente. Isto era a qualificação da ceia do Antigo Testamento, amém? Visto que nesta ceia
não havia o vinho. Amém, irmãos? Você não vai encontrar aí na Páscoa o vinho. O vinho não fazia parte da Páscoa nesta época. Por quê, irmão? Porque o vinho era uma aliança. Só depois da morte de Cristo, ele se transforma então, aí partes da Santa Ceia para a remissão dos pecados, a qual nós vamos estar estudando. Amém? Pois bem, nós vamos então estar lendo Mateus 26, o versículo 17. O irmão Adão já está aqui a posto para nos ajudar, né? Vamos estar lendo o versículo 17 do capítulo 26 e o 28. Depois, leu o 17, depois nós vamos finalizar com o 28. Só. Ora, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos preparativo para comermos a Páscoa? Amém, irmãos? Aonde que o Senhor quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então observe, irmão, que essa Páscoa não levava pronto, não estava pronto, né? Não é igual hoje, nós vamos lá na padaria, já compra o pão, já traz prontinho. E os discípulos dizem: aonde o Senhor quer que nós façamos o preparativo? Lembra que eu disse que o pão era feito rapidamente, sem fermento, né? A erva era pilada ali no local, amassada, né? E poderia ser a sobra do churrasco, porque tinha que comer todo no dia. Então era feito a ceia para encerrar ali aquela refeição daquele dia. Amém? Isto é antes da libertação do povo de Israel do Egito. Aí nós vamos entrar agora no módulo, não mais de uma ceia primitiva, mas da Páscoa do Senhor. Amém? Primeiro uma ceia natural, uma ceia comum. Depois, vemos aqui agora, depois das leis mosaicas, a Páscoa. E aí depois nós vamos entrar no ato da Santa Ceia do Senhor. Ceia do Senhor, Páscoa, Santa Ceia do Senhor. Três qualidades diferentes da doutrina da Santa Ceia do Senhor. Versículo 18 de Mateus 26. Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Amém, irmãos? Jesus avisa, dizendo: o meu tempo está próximo, na sua casa eu estarei participando da última Santa Ceia. Irmãos, a Bíblia retrata isto em outra versão. Numa rua chamada à direita havia uma casa. O Senhor ordenou, dizendo aos discípulos: você vai encontrar um homem carregando um cântaro de água, e quando você encontrar, diga a ele, o Senhor manda te perguntar aonde é que vamos preparar. E ele diz: vai ter um segundo andar da casa, que é um hotel, que nós temos aqui, um salão especial para festa, e vocês podem preparar lá tem tudo que vocês precisam para preparar a ceia do Senhor, ou a última Páscoa. Nesse conteúdo aqui, nós estamos já revelando agora a determinação da Páscoa e entrando para a Santa Ceia. Mas nós vamos entrar nesse temário da palavra de Deus. Amém, irmão? Só mostrando aqui as três qualidades da doutrina da Santa Ceia. Ceia do Antigo Testamento, né? Antes da Páscoa, era uma alimentação após a noite, na hora de deitar. Amém? Não se fazia esta ceia durante o dia. Amém? Depois da Páscoa, nós vamos entrar nesse detalhe, e aí a Santa Ceia do Senhor. Então nós revelamos aqui dentro desses três textos da palavra de Deus. A origem da ceia. Amém? Nós vamos falar aqui um pouquinho, irmãos, sobre esta origem da Santa Ceia. Em primeiro lugar, a igreja do Senhor Jesus Cristo, como deveria ser obediente à ordem de Deus, ela precisa ter o costume de participar. A palavra participar vem do verbo ter parte, ter parte, participar é que você tem parte no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que está na igreja, é membro, mas não está em comunhão, então não tem parte. Ele não é participante, amém? Ele não é participante da Santa Ceia, por alguns motivos que levou ele a perder a comunhão.
talvez abandonou a esposa, talvez abandonou o marido, caiu em pecado, ou roubou, ou matou, ou fez alguma cena que foi levado a perder a sua comunhão. Mas a ceia só tem parte nela, aquele que participa dela. Amém, irmãos? Então é importante que nós entendamos também que a Santa Ceia é feita para que nós tenhamos participação nela. Não é para ser simplesmente uma mesa enfeitada. Hoje eu vou lá na igreja porque hoje o culto da ceia é um culto tão bonito, tem uns cantores, tem uma mensagem bonita, tem muita gente, é aquele culto movimentado. Não, você tem que vir para fazer parte, você tem que vir para participar. A Bíblia diz que tem comunhão quem come e quem bebe. Ao contrário, você permanece sem a comunhão. Então você tem que ser participante e não apenas assistente da Santa Ceia, que vem para assistir o culto de ceia. Amém? Isso leva você a batalhar pela sua comunhão com o corpo, o sangue do Senhor Jesus. É por isso que a gente dá disciplina, dá ensino, dá instrução com respeito ao batismo, para se tornar membro do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Vamos entrar nessa parte. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 1. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Falando do batismo, irmãos, muitas pessoas pensam que o povo do Antigo Testamento, que saíram do Egito, não foram batizados. Paulo está mostrando claramente aqui, que todos aqueles que saíram do Egito, a não ser aquele irmão Adão, que se arrependeram e voltaram para trás e morreram ao fio da espada de Faraó, foram batizados em Moisés nas águas do Mar Vermelho. E Paulo está retratando isso aqui. Ora, irmãos, não quero que ignorem a nossos pais que estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelas águas do mar. Foram batizados. Versículo 2, irmão. Olha aí, agora Moisés afirmando. 10 e 2. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Amém? Todos foram batizados em Moisés, conhecendo apenas a lei. Por que Moisés? Naquela época não tinha promessa de salvação. Jesus ainda não tinha vindo. O batismo era por obediência. Depois veio o batismo por arrependimento. Depois veio o batismo para a comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo. 3 motivos para o batismo. O batismo em Moisés era o batismo da obediência. Moisés conduzia, Moisés falava, Moisés doutrinava, Moisés corrigia e o povo respeitava, porque foram batizados em Moisés. Para entender, versículo 3. Olha. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acampava, e essa rocha era Cristo. Entendemos, irmãos? Então o povo de Moisés participaram também da ceia. Quando? Quando todos comeram o alimento espiritual. Pastor, qual era o alimento? O maná que desceu do céu, a força do maná espiritual. E a água que saiu da rocha, representava a água espiritual, a água que é Cristo, está bem claro, aí no versículo 4, foram batizados em Moisés, participaram da ceia como maná, e beberam do vinho como a água que saiu da rocha, representava a rocha que é Cristo. Nós sabemos que a palavra claramente diz que Cristo é a rocha, e naquele dia, ele já estava dando de beber ao povo no deserto. Então a Santa Ceia do Senhor, ela já vem antes que nós entendemos aí que é a Páscoa. Moisés já ministrava a ceia por intermédio da maná e da água que saiu da rocha, para que os irmãos entendam. Ah, pastor, e eles eram batizados? Todos foram batizados na travessia do Mar Vermelho.
Então nós temos que compreender que esta ordem do Senhor, ela vem desde os primórdios, desde o princípio, já vem aí a ordem dada por Deus, e nós estamos apenas dando seguimento nesta obra redentora do Senhor Jesus Cristo, né? É maravilhoso. Vamos mostrar, irmãos, agora o princípio da aliança, né? Porque quando nós vemos a aliança, ela vai ser prometida lá no Antigo Testamento para acontecer agora para a igreja, nos dias da igreja de hoje. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 8, né? A nova aliança teve início, né, pelo sangue de Cristo, profetizado no Velho Testamento. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco, no tocante a todas estas coisas. Amém, irmãos? Alguma tradução já fala claro, eis aqui o sangue da aliança. Outro fala pacto, que tem o mesmo sentido, mas só que uma palavra é grega e a outra é hebraica, né? Pacto quer dizer depois do Novo Testamento. Aí é pacto, que já foi pago, foi um acerto que Jesus fez na cruz com a igreja, então é pacto, não é isso? Aliança é promessa. Quando você fica noivo, você não é casado, você ainda está aliançado. Então aliança era profetizada. Agora pacto foi depois da morte de Cristo, mas aqui a tradução é grega, e ela já vem diretamente dizendo, o pacto já era feito, desde o Antigo Testamento, por intermédio de Moisés. Quando? Quando o Senhor disse, olha, todavia a salvação só se dará por intermédio do sangue, e quem pode pagar pela vida é o cordeiro. Então tome um cordeiro de 1 ano, imola, que quer dizer sacrifica, pegue o sangue com esopo, coloca sobre os umbrais da porta, e quando o espírito da morte passar, não matará nenhum dos primogênitos que tiver o sangue do cordeiro sobre os umbrais do portal. Desde aquele tempo, a aliança já era compromisso de salvação. Desde os primeiros dias de Moisés, Deus usou Moisés e mostrou que o sangue do cordeiro era para salvar. E naquele dia, a morte passou e matou todos os primogênitos que não tinha o sangue do cordeiro sobre os umbrais do portal, inclusive o filho de Faraó. Mas os filhos dos hebreus, que tinha sangue sobre os umbrais, estava sendo aguardado pelo pacto, pelo compromisso que Deus havia feito com Moisés, que nenhum deles morreria se houvesse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta. Amados, vale a pena você ter o sangue de Jesus sobre a sua vida. Quando tem o sangue de Jesus, até a morte, ela respeita. É importante que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Desde lá do Egito, já simbolicamente, o Cordeiro, Isaías 53, está bem claro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós já entendemos que Jesus já estava refletindo a libertação dos hebreus da terra do Egito. E aí nós estamos entendendo que desde o início a aliança era compromisso feito com a igreja. Agora vamos ver o pacto, né? 1 Coríntios 11, 25. Agora vai dar o reverso. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Agora os irmãos entenderam por que Paulo colocou, é um pacto no meu sangue? Porque Jesus tinha dito, olha, observe bem isto, irmãos, estou dando para vocês esse vinho como o meu sangue, que vai ser derramado por vocês. Esse sangue aqui é uma aliança, que foi profetizado lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo 24, 8, que eu passei sobre os umbrais do portal para salvar os filhos dos hebreus. Aquela mesma aliança, aquele mesmo pacto, eu estou selando hoje com vocês. Todo aquele que beber do meu sangue vai ter vida em si mesmo.
Às vezes vai morrer na carne, mas vai viver eternamente em Cristo Jesus. Agora Jesus faz um pacto. Por quê? Porque ele agora cumpre aquele compromisso. Então Paulo já não podia dizer mais que era uma aliança. Paulo agora tinha que dizer, agora já não é mais uma promessa. A promessa foi paga. O compromisso foi pago, então é pacto. Quando o compromisso é pago, ele virou pacto. Fizemos um pacto, selamos o pacto, foi cumprido o pacto, tem que respeitar esse pacto. Então nós temos um pacto com Deus, de compartilhar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, até que Ele venha. Amém, irmãos? Quem crê nisso, levanta a tua mão e diga glória a Deus. É importante que a igreja confirma, eu tenho um pacto com o Senhor Jesus Cristo, é de participar da ceia do Senhor, aguardando a volta dele, porque esse pacto não pode ser quebrado, ele já foi pago, e nós precisamos permanecer firme até que ele venha. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a frente. Agora compromisso da igreja, Jesus com a igreja, Efésios capítulo 4, versículo 1, Jesus Cristo em sua morte e em sua ressurreição, bem nos fez lembrar, temos andado como digno. Será que temos, irmãos? Vamos ver o que Paulo nos afirma aí, olha, se temos andado como digno. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo chama a atenção da igreja para a dignidade. Irmão, há um certo assim descalço hoje, que as pessoas não querem valorizar a Santa Ceia do Senhor. Está tão comum a ceia, em cada porta que se abre, todo mundo pode ser membro, todo mundo pode tomar a ceia, todo mundo tem dinheiro para comprar um pãozinho, todo mundo tem dinheiro para comprar uma garrafinha de vinho, todo mundo pode orar. Agora, será, irmãos? Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, no Senhor, que andeis como digno da vocação que foste chamado. Tem que ter dignidade, não pode desviar, não pode sair pulando daqui para ali, tem que ser digno da vocação. Rogo-vos que permaneça firme nesse pacto, nesta vocação, com essa mesma dignidade, aguardando a promessa que o Senhor fez para a igreja. Às vezes as pessoas estão levando isso com tantas falsidade, pessoas que nem sequer mais lembram da semana da Santa Ceia, não dá conta mais de fazer um jejum, um sacrifício, toma a ceia assim dizendo, ih rapaz, hoje é a ceia, né? Nem estava lembrando disso, palavra doída, nem estava lembrando disso, quer dizer, descalço, desânimo, desanimado, desleixado, disso é o verbo, eu nem estava lembrando, e a palavra está dizendo rogo, quer dizer, pelo amor de Deus, a palavra rogo no original, pelo amor de Deus, não mude o seu propósito, não mude a sua fé, não mude o seu compromisso, não mude o seu caminhar, anda na minha presença, ser perfeito. Paulo chama a atenção da igreja, mas quantas pessoas, meus amados irmãos, que têm mudado. Veja o versículo 2 de Efésios 4. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Será que nós estamos vivendo assim, irmãos? Humildade, longanimidade, meu Deus, está demorando demais. Meu Deus, será que o Senhor vem mesmo? Seja longânimo, não preocupa não. Toda bondade, respeita, né? E acima de tudo o amor, irmão. Irmão, essa palavra amor está só numa fantasia. A pessoa diz, não, eu amo, e quando ele vira as costas, irmão, é palavras erradas, é maltrato, é palavras obscenas, palavras, infelizmente, indesejáveis. Dizemos que amamos. Eu vi um cidadão fazendo um verbo aí no WhatsApp, dizendo, a maior dureza, a maior tristeza, não é os inimigos, é os crentes que estão perseguindo a igreja. Os inimigos não perseguem a igreja, os inimigos não têm conhecimento da salvação. Agora o crente que tem conhecimento da salvação,
perseguindo a sua própria igreja, punhalando o irmão pelas costas, punhalando a irmã pelas costas, falando mal, desdenhando, criticando, zombando, desacreditando, desonrando. Se o irmão é humilde, ele é um coitado. Se o irmão é exagerado, ele é um doido. Se o irmão é pacífico, esse cara não está com nada. Como é que está a sua postura diante de Deus? Diante da palavra do Senhor? Estamos sendo aqueles crentes que não aguentam doutrina. Se o pastor, eu vou na igreja, se o pastor arrochar, eu saio devagarzinho, a porta está aberta, eu vou embora. Eu não estou nem aí, eu sou crente do meu jeito, sirvo a Deus do meu jeito, ninguém me muda. Ô irmão, esse ninguém aí é pesado, porque esse ninguém está incluído o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já está indo para o inferno diretamente. Você diz que ninguém. Nós precisamos ser mudados pela graça. Pela graça sois salvo, não vem de vós, foi uma dádiva de Deus. É preciso que nós entendamos isto. Ser crente é ter compostura, para que o vizinho olhe para mim e deseje aceitar Jesus. Ser crente é que o meu amigo, colega de trabalho, olha para mim e deseja aceitar Jesus. Ser crente é que as pessoas na rua olham para mim, vê a minha postura, minhas vestes, meu andar e deseja aceitar Jesus. Como temos andado? Como temos vivido? Que amor é esse que temos pregado? Os próprios crentes estão escandalizando. Eu não estou de acordo com esse pastor, ali tem um que faz o meu jeito, eu vou para lá. Eu não estou de acordo com essa igreja, ali tem uma que faz o meu jeito. Irmãos, toma cuidado com isso. Olha, o inferno se abriu como porta religiosa. Como porta religiosa. O Brasil teve a participação na libertação de Israel. Quantos sabem disso, irmão? O Brasil teve a participação na libertação de Israel, para que ele se tornasse Estado. O Jânio Quadro assinou lá. Se vocês não sabem, hoje, o presidente assinou novamente uma verbação para construir um novo templo de Salomão. Sabe o que é isso, irmão? E quando edificar a casa do Senhor, então o Senhor Jesus virá para ela, sentará no seu trono e reinará para Israel por 1000 anos. E a Bíblia diz que é uma nação pequena de longe que vem dar apoio a Israel. E muitos não sabem, mas a Bíblia diz que quem lê entende. Tudo, cada minuto, cada instante está se cumprindo da palavra de Deus. Cada vírgula que se encontra nas Escrituras Sagradas se cumpre, para que nós se aproximamos mais do pé do Senhor. Mas tem gente que está achando que está longânimo demais a vida de Jesus. Eu já pequei, vim para a igreja e consertei. Pequei de novo, vim para a igreja e consertei. Estou pecando outra vez, vim para a igreja e consertei. Quem sabe o Senhor está te dando prazo, para que você fique firme, antes que chegue os maus dias. E dirás, não tenho contentamento. Eu estava ali em Brasília e passando uma manchete. E a minha filha disse, pai, a mãe dessa moça era crente, pai. Ela saiu da igreja há poucos dias, arrumou um namorado, o namorado foi com ela numa festa na beira do lago, pai. Chegou lá, largou ela por causa da outra namorada, e ela foi implicar, ele arrumou um cara lá, saiu com ele, bebeu e entrou no lago. E ela foi encontrada morta e nua. O diabo está esperando só você vacilar para ele fechar o seu pontinho de vida. A hora que você vacilar, eu fecho o teu ponto de vida e você está garantida para o inferno. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas estão brincando com o reino de Deus, estão levando isso assim meio banal, aquele crente assim, desanimado, desacreditado, e tendo feito tudo, ficai firme, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando celebramos a ceia do Senhor, eu quero passar isso aqui para os irmãos, que a primeira Páscoa, ela foi celebrada no dia 15 de Nissan, do 14 de Abib, que quer dizer no mês de abril, até o dia 15 de maio, era o período que poderia celebrar a Páscoa. Era onde os hebreus, comemoravam a Páscoa. Então nós vimos aqui
que é preciso entender. Outra coisa, irmão, eu estava fazendo a ceia de dia, aí eu fui ler a palavra de Deus, eu não encontrei na Bíblia nenhuma ceia durante o dia. Eu disse, então esse negócio está errado. A gente vive estudando, procurando, pesquisando. Eu não estou dizendo que está errado, eu disse que eu entendi assim. Porque todavia que eu vi na Bíblia, a ceia é à noite. Êxodo 12, versículo 8, vamos ver aí. Êxodo 12, 8. Vamos ver o que diz lá no início, né? Vai mostrar essas datas aí. E naquela noite comeram a carne assada ao fogo, com pão asmos, com ervas amargosas a comeram. Amém? Era que hora, irmão? Naquela noite comeram, e tendo o pôr do sol, comeram. Se você for para o Novo Testamento, você vai encontrar à noite, comeram. A ceia é à noite. Não tem nada contra, depende do tamanho do trabalho, a necessidade pode ser feita de dia, porque hoje nós estamos sob a graça. Por fé tudo é válido, mas as primórdios foram adquiridos à noite. À noite. E eu achei isso interessante, e foi celebrada 14 a 15, ou 15 de Abib a 14 de março, que é Nissan, no hebraico. Abib e Nissan, abril e março. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos orienta de todas as formas. E às vezes a gente fica crente tantos anos e vamos aprendendo gotinha por gotinha na palavra de Deus. Aprendendo cada dia, alimentando um pouquinho mais desta palavra de Deus. A ceia da Páscoa de Israel era composta de carne, de cordeiro sacrificado, além do pão asmo e da erva amarga. Era só isso. Eram esses três. Qual a tipologia, irmão? Cordeiro aponta para Cristo. Isaías 53. A erva amarga mostra que Deus enviaria o seu Filho para tirar a amargura do coração do homem, para tirar a dureza do coração do homem. João Batista até tentou, irmão. Só, pastor Israel, ele tentou na palavra, raça de cobra, raça de víbora. Aí Jesus disse, dessa maneira não funciona. Tem que pagar o preço, não vai adiantar. Tem que pagar o preço, tem que derramar sangue, tem que haver sangue, para que Deus possa se perdoar os pecados. Então nós entendemos que aqui nós encontramos que para tirar essa amargura, era obrigado então a comer a erva amarga. Aonde iniciou isto, irmão? Vocês lembram? Que quando Arão fez o bezerro de ouro, lembra? E que Moisés desceu com as tábuas da lei, e que ele quebrou o bezerro, e agora pegou aquelas ervas e amassaram, e disse, agora vocês vão beber, para representar a amargura da alma de vocês. E Arão deu de beber aquela erva amarga o povo, por causa da amargura do pecado, de ter construído um Deus estranho. Por que nós devemos largar a erva amarga e passar a beber o santa ceia do Senhor? Porque vem para purificar o nosso corpo, vem para limpar a nossa alma. É por isso que nós não estamos mais na época pascual, mas na santa ceia do Senhor. Nós estamos falando da Páscoa. A erva amarga representava os dias de sofrimento do Egito, os desgostos, as angústias, o sofrimento da escravidão. Tudo Moisés diz, beba, e nunca esqueça do que vocês foram, e lembre do que vocês vão ser. Irmãos, olhe para cá, a nossa igreja nasceu da escravidão. É por isso que a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. A igreja nasceu da escravidão. Lá no Egito, Faraó escravizou a igreja. E daí para cá, Deus vem lutando, vem pelejando. Moisés, José primeiro, depois Moisés. Aí vem os profetas, vem pelejando, até o ponto de tomar decisão. Agora eu vou dar o meu filho. Na parábola
daquele homem que plantou a vinha e foi passear, ele está falando dele mesmo. Disse: eu vim, plantei o mundo e retornei para o céu. Aí deixei um lavrador. Ele veio e quis apossar a vinha. Eu mandei outro. Eles apedrejaram e mataram, eram os profetas. Aí eu mandei o meu filho. Eles o mataram, querendo ser o dono da vinha. Mas quando vier o Senhor da vinha, ele estava falando da volta agora do Senhor. Ele não vem mais como Jesus Cristo. Ele vem como o Senhor dos senhores, o Deus meu, Rei meu e Senhor dos senhores. Ele será o grande dia do Senhor. Então nós temos que entender isto. Por que eu participo da ceia? Você está entendendo, irmão? Como Jesus está trabalhando, purificando, limpando, separando, transformando, para separar um povo zeloso e de boas obras, para fazer parte daqueles que vão morar no céu. Então é importante que nós entendamos isto. Enquanto o pão sem fermento representa a pressa dos hebreus em deixar aquele lugar. Amém? Lembra que eu disse que o pão é pressa? Sem fermento é pressa. Você colocou fermento, tem que esperar o fermento levedar, tem que esperar dar o ponto. Mas eles tinham pressa. É já, é rápido, come ligeiro, come depressa. Jesus está te dando a ceia porque tem pressa de vir buscar a sua igreja. Eis que eu estou à porta. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa. O que acontece, irmão? Cearei com ele e ele comigo. Jesus tem pressa. Ele está batendo a porta do seu coração. Deixa ele entrar. Mas você tem ceado com ele? Amém? Eu não estou criticando, eu estou vivendo algo que eu vi. Ali no casamento, o padre, ele prepara a Páscoa. Prepara ali para fazer a ministração. Ele pega a hóstia sem nenhuma crítica, mas eu estou vendo, vivendo e aprendendo. Eu nunca tinha visto aquilo. Ele apresenta para todo mundo, mas ele come. Ele pega o vinho e mostra para todo mundo, mas ele bebe. Esse é meu corpo que é partido por quem? Por vós, para todos. O meu sangue que é bebido por todos. Ué, eu não entendi, eu não compreendi, mas também não interroguei. Eu não estava lá para isto, mas eu fui ver com meus olhos, eu nunca tinha visto. Então é interessante que nós estamos no caminho certo. Aí eu pude confirmar mais uma vez que a maneira da igreja é correta diante da Santa Ceia do Senhor. Amém, irmãos? Havia-se um pão que é deixado na Bíblia, não é fermentado nem levedado, né? Havia também um vinho que foi deixado por Senhor. Este é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto todas as vezes que comer e beber, lembrando de mim. Até que eu venha buscar a minha igreja. Compromisso fechado, pacto. Pacto com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é importante que nós aprendemos a viver dentro desta comunhão na pessoa do Senhor. Na verdade, a ceia é composta para o sacrifício de Jesus Cristo, né? Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vimos em Isaías 53, se retrata bem claro, né? Porque ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Nós não era digno, irmão. Ele toma sobre ele, ele leva para nós, ele paga o preço, responsabiliza e faz um pacto com a igreja. Ele sela um pacto. Agora, da parte dele, irmã Ana, ele está cumprindo. Da parte dele, ele está cumprindo. Da parte dele, irmão Marcelo, ele está cumprindo. E da nossa parte, até que eu venha. Mas está longo demais, pastor, está demorando. Eu vou dar uma voltinha lá no mundo. Eu vou participar umas coisinhas lá fora. Aí eu volto. Você está quebrando o pacto, meu irmão. Pacto quebrado não tem validade, não tem responsabilidade, né? E leva ao divórcio. Quando você faz o casamento diante do civil,
Quando você quebra o pacto, leva ao divórcio. E o divórcio leva à separação. E isso vem diante da palavra de Deus. Qual é o teu pacto com o Senhor Jesus Cristo? Você aceita ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aceita. Compromete respeitar as leis da igreja, obedecê-lo, cuidar e zelar da doutrina do Senhor Jesus? Aceita. Disposto a acertar os seus dízimos quando estiver trabalhando, obtendo fidelidade e demonstrando o caráter e o zelo pela casa do Senhor? Aceita. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante o seu compromisso. Pacto diante do Senhor Jesus Cristo. Será que temos honrado esse pacto? Ou será que nós somos crentes virtuais? Só de aparência, só de dizer. Eu sei dizer tudo sobre o dízimo, eu só não sei pagar. Eu sei dizer tudo sobre a Santa Ceia, eu só não sei participar. Eu sei de tudo que é ser membro, eu só não quero ser membro. Eu sei de tudo que é ser fiel, eu só não dou conta de ser fiel. Então você não está cumprindo o pacto que você fez com o Senhor Jesus Cristo. E é preciso cumprir esse pacto. Eu gostaria de mostrar 3 modelos de santas ceias, para que nós pudéssemos adiantar um pouquinho. Me ajuda aí. Mateus capítulo 26 e 26. Depois outro vai preparar aí Marcos 14, verso 22 e Lucas 22, 19. São os 3 aspectos, grego, hebraico e aramaico. Nós vamos falar das 3 linguagens da Santa Ceia. Mateus 26, 26, é isto? Vamos lá. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Amém? Agora você vai preparar Marcos 14, 22 e aguenta aí um pouquinho. Vocês observou a paracteologia do texto, irmãos? Paracteologia é onde eu paro para observar o texto. Com quem está falando, por que está falando. Amém? Enquanto, vocês não observaram. Enquanto comia, eles estavam comendo a Páscoa. Aí Jesus para dar início à Santa Ceia do Senhor. Ele toma o pão, parte e diz: este é o meu corpo, que será dado para vocês. Preste atenção. Há muitos que dizem: olha, eu estou comendo o corpo de Jesus. Não, você não é canibal, não. É simbologia. Jesus estava vivo, estava cortando pão e estava mostrando o símbolo que a igreja devia praticar o ato da Santa Ceia. Vamos agora para o aramaico. Marcos 14, 22. Nós lemos no hebraico. Agora o aramaico, 14, 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe-o, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Algumas frases, a palavra é a mesma. Agora, Deus. Lá ele partiu e diz: tomai, tomai. Aqui ele diz: deu. Ele diz: toma, agora eu estou te entregando para você. Amém, irmãos? Porque o aramaico era romanos com judeus, que casava e tinha filhos na linguagem aramaica, língua mística. Um falava tanto judeus como romano, então a linguagem ajudava dos dois lados. Tanto tomou e partiu, tomando e dando, e disse: é o meu corpo. Vamos para o grego, Lucas 22, 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O verbo que está composto, tomando o pão, ele direcionou agora. Tomou o pão e deu. Isto é o meu corpo. Vocês vão compartilhar comigo, diretamente. Era uma palavra como se fosse original. Isto é o meu corpo. Eu estou entregando a vocês. Estou repartindo por vocês. Por quê, irmão? Porque a Grécia tinha Deus Diana, tinha Deus Platão, tinha Deus Polo, tinha Deus de todas as formas.
Aí Jesus disse: isto é meu corpo, eu estou dando para vocês o meu corpo. Apolo não deu, Diana não deu, mas eu estou dando o meu corpo para você. Você sabia disso, irmão? Jesus estava dando. Participa de mim, tenha parte comigo. Vamos para a igreja? Agora a linguagem da igreja. Paulo, 1 Coríntios 11, 23, a linguagem da igreja é de hoje. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém? Paulo disse: não é de mim, não é dos apóstolos. De quem que eu recebi, irmão? O que eu recebi do Senhor, eu estou transmitindo vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou um pão. E tendo dado graça, Ele partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é dado por vós. Então vocês viram as 4 linguagens da Santa Ceia: grego, hebraico, aramaico e a linguagem da igreja universal, ministrado pelo apóstolo Paulo. E aí muita gente ainda tem confusão na ceia, não compreende, não entende, porque eu recebi do Senhor. Então quando nós vamos ministrar a ceia, a linguagem correta é de Coríntios, porque também nós recebemos do Senhor. O que eu recebi do Senhor é o que eu estou fazendo aqui hoje. Que na noite que Ele foi traído, Ele tomou um pão, e tendo dado graça, Ele disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é dado para vocês. Vocês não pagaram nada por Ele, eu dei de graça o meu corpo. Amém, irmão? Tipologicamente. Então nós entendemos aí a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora vamos para o cálice do Senhor. O horário passa ligeiro, né? Mateus 26 e 28, vamos começar aqui no grego. Amém? Melhor dizendo, no hebraico. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Observe bem, irmãos, a paracteologia desse texto. Porque isto é o meu sangue. Jesus estava vivo. Ninguém estava bebendo o sangue dele pela uma mangueirinha. Ninguém. Simbolicamente, ele pegou um cálice de vinho, aponta para ele. Ele não disse assim: ó, eu estou dando o meu sangue. Ele disse: isto é, mostrando o adjetivo direcionado. Isto é o meu sangue, que será dado para vocês. É o pacto, é a aliança do Antigo Testamento, que eu estou fechando agora com a minha igreja. Símbolo do preço pago no alto do madeiro, pelas nossas vidas. Amém? Vamos ainda a Mateus 26 e 26. Nesse mesmo texto. É só para um, será? Eu falei aqui do sacerdote que bebeu lá. Vamos ver como é que fica isso aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Deu aos seus discípulos. Segura aí, irmão. Vamos aí até o 27 e 28. Olha o cálice. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Amém, irmão? Se você for analisar lá em Mateus, pastor, nós vamos encontrar lá: Jesus tomou o pão e partiu, deu graça. Deu graça. Observe isso. No cálice, rendeu. Por quê, irmão? Porque era espiritual. Isso aqui só a parte do Espírito Santo. O cálice era o sangue. Então a Bíblia diz: ele rendeu. Ele se entendeu. Eu tenho que dar o meu sangue, eu vou morrer, eu vou dividir, eu vou repartir o meu sangue para a remissão dos pecados. É por isso que às vezes nós temos que parar na paractologia para nós entender o que é que o Senhor está falando. Ele estava falando de dentro para fora. Isto é o meu sangue que vai ser derramado na cruz. Mas ele ainda estava vivo, então ele tinha que render. Ele tinha que mostrar, ele tinha que apresentar o que ia acontecer com ele. Em favor de muitos. Não é só de um ou dois, é de muitos. Então é importante que nós entendamos isto dentro da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de voltar lá no Antigo Testamento. Só um compromisso que Deus faz. No capítulo 9 de Gênesis, o versículo 3.
Depois nós vamos ler Levítico 17:10. 9 e 3. E segura um pouquinho. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. Meu Deus. No princípio, irmão, você observou aqui, o Senhor disse, olha, tudo que se mover, tudo. Aí, pastor, vê umas religiões por aí proibindo comer porco, comer tudo, né? Comer carne, comer aquilo outro. Ah, pastor, eu sou vegetariano. Não pode comer esse trem, não, é pecado, é vida. Ou será que não lê a Bíblia? Tudo que se move. Aí, mas e isso aqui? Não, as ervas também, pode comer erva verde. Alface, couve, tudo. Tudo foi feito para alimentar o homem. Levítico capítulo 17:10. Eu só estou mostrando para os irmãos o princípio da história da igreja, porque certas religiões vêm impactando a doutrina da Santa Ceia do Senhor. Também qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei o meu rosto, e a extirparei do seu povo. Amém, irmãos? A igreja pode comer sangue, irmão? Sim ou não? Não. E aquelas pessoas que ainda matam frango sufocado? Mata o capado com a machadada na cabeça. Então vocês entenderam? O sangue é a vida. Se você comer o sangue, eu vou riscar você do livro. Eu vou estripar você da minha presença. Eu vou tirar você da minha presença. O sangue é a vida. Quando matar o animal, deixa o sangue dele correr pela terra. Então a terra dará conta de toda a alma que cair nela o sangue. A terra dará conta da alma que derramar nela o seu sangue. Mas se você comer e não se arrepender, não pedir perdão, então você terá que dar conta dessa vida diante de Deus. Tome cuidado, muitas igrejas já não ensinam mais isso. Muita gente ainda matando o franguinho sufocado, matando a vaca na machadada, matando o porco na machadada, não sangra, aproveita, come o sangue. Não, irmão. Jesus disse, o que beber do meu sangue, não era sangue de animal, não. Do meu. Isso tipificando o vinho e não o sangue natural. Mostrando o vinho. Ele pegou o cálice e apontou nele, para que ninguém fizesse confusão com a ceia do Senhor Jesus Cristo, De acordo com Lucas 22:20, vamos ver. Jesus disse, pode deixar, irmão. Estes cálices, representam o novo pacto como base no meu sangue, que será derramado em seu benefício, no grego. Esse cálice representa o meu sangue, que será derramado, um pacto que eu faço com você. Você não precisa pagar mais nada. A partir de agora, se você tiver comunhão, participar do corpo e do sangue do Senhor, nós temos um pacto. O que permanecer até o fim, será salvo. Até o fim. Mas tem que permanecer. Nós temos uns pactos aí, irmão. Quando eu era aluno aí de colégio, a gente pegava um dedinho, Você jura? Eu juro. Fazia aquele pacto um com o outro. Se você não der conta, vai levar um cascudo. Se quebrar o pacto, leva um cascudo. Ou leva um beliscão. Mas esse pacto aqui é sério. Ou você salva a sua alma, ou a tua alma, infelizmente, vai procurar o inferno. Por isso Jesus disse, escolha hoje a quem sirvai. A um Jesus chamado Cristo, ou a Mamon? Que quer dizer, o Deus desse mundo, ou o dinheiro, a vaidade. Quem você tem escolhido para servir? Você tem um pacto com o Senhor Jesus Cristo? Você tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo? Na macumbaria faz compromisso de sangue. Na maçonaria faz compromisso de sangue. Mas aqui na igreja, Jesus pagou com sangue o preço pela sua salvação. Aqui na igreja, Ele pagou o preço por todo aquele que vier a mim. De maneira nenhuma lançarei fora. Você pode até sair, mas eu não te lanço. Amém? Então vale a pena nós prestarmos atenção nesse pacto, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos caminhar aqui, que o horário ali já avançou. Hebreus capítulo 9, versículo 14, irmãos, Às vezes a gente se torna até impuros,
torna a vez cheio de pecado. O que fazer? Vamos ver o que diz a Escritura, Hebreus 9:14. Vamos lá. Desculpa. Oi? Eu tinha desligado já. Ok. Quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Amém? O sangue de Cristo espiritual, vos purificará das obras mortas. Você tem participado desse sangue, irmão? Você tem participado, tem comunhão com o corpo e o sangue de Cristo para te purificar? Tem igreja aí, irmão, que está mandando você tomar um banho de sal grosso para purificar. Vai lá tomar um banho de sal grosso, compra 1 quilo de sal grosso e toma um banho para você purificar. Não. O escritor Hebreu diz que é o sangue de Cristo espiritual, lá de cima, é que nos purifica de todo o pecado. Merece um glória a Deus, pastor Daniel, que sempre gosta de dizer isso, né? Merece um glória a Deus, pastor Daniel. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quem pode aplaudir Jesus nesta hora? Porque isso aqui é a vitória da igreja. É a nossa vitória. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Vamos colocar de pé enquanto o Moadão prepara João 13, o versículo 4. Vamos ler. Evangelho de João 13, versículo 4. Isso aqui é um símbolo da humildade. Amém? Você tem humildade, irmãos? Vamos ver Jesus demonstrando a humildade. Só o início, João 13, 4. Ele fala até o 8, mas vamos ler só o 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Amém? Pastores, Jesus entra no cenáculo para ministrar a ceia. E ele olha um povo orgulhoso. Viu, irmão Ricardo? Todo bem vestidinho, orgulhoso. Jesus arranca a capa, a túnica, pega uma toalha, coloca no colo e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele começa lavando. Diz: olha, você tem coragem de fazer isso? Olha o versículo 8 aí, irmão. Você tem coragem de fazer isso? Lavar os pés? Mas Jesus, olha, Senhor, você não precisa lavar meus pés não. Eu sou Pedro, Jesus, eu sou pescador. O Senhor não vai lavar meus pés não, Jesus. Veja o que Jesus disse. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha aí, irmão. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Amém, irmão? Então diga comigo: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu não te lavar, não tem parte comigo, Pedro. Aí Pedro animou. Aí não, Jesus, então me lava tudo. Dá logo um banho. Ele disse: na tua casa não tem água não? Banha na tua casa. Aqui é o símbolo da humildade. Você não entendeu que você precisa lavar na humildade? Precisamos humilhar diante da presença do Senhor Jesus Cristo, irmão. Para que Deus, no seu tempo certo, Ele nos exalte. É isto, irmão? O Senhor chega dizendo assim: um maior servirá um menor. É isto? No templo da humildade, o Senhor sempre se coloca nesta forma: que o maior sirva ao menor. É isto? Isto é importante. Quando Esaú saiu do ventre da mãe de Rebeca, ele saiu todo alegre, satisfeito. Aí o profeta disse: não vai adiantar. Mas por quê? Ele é o primícia. Ele saiu primeiro. Ele foi chamado primeiro. Ele saiu primeiro. Jacó até saiu agarrado no calcanhar, prova que saiu depois. Ele diz: mas o maior vai servir o menor. Vai servir. Aí o que acontece? Ele teve que dar primogenitura para Jacó. Ele teve que perder tudo para Jacó. Servir o menor. Às vezes você está pensando que já está muito grande na obra, já está lá em cima. Cuidado, irmão. Cuidado. A gente vê, meus irmãos,
Uma pessoa crescer de baixo e subindo é gostoso, é bom. Mas você vê uma pessoa que está lá em cima e vê lá embaixo, é doído demais. Dá um desânimo, a gente fica preocupado. Eu estava conversando com um irmão que há pouco tempo, bem pouco tempo, ele engordava 250 cabeças de boi todo ano. Na sua empresa ele tinha 22 carros. Ele trabalhava com mais ou menos 30 funcionários. Tinha uma empresa no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Norte, tinha uma empresa no estado de Goiás, tinha empresa em Minas Gerais, tinha empresa em Santa Catarina. Ele tinha empresa onde tinha um banco. Ele tinha empresa. Agora eu vi ele trabalhando de urbe, em Goiânia. Uma desavença com a companheira levou eles a arrebentar tudo. Satanás entrou assim, irmão, quebrou. Era pastor de igreja, não tem mais essa. Uma igreja desse tamanho para maior, cheia de crente. Cheia de crente. Abraça chorando. Ora para mim. E quando eu vi lá em cima, só para os irmãos terem uma ideia, só na porta da igreja dele, o ladrão roubou dele 2 caminhonetas zerinha. No outro dia o seguro dava outra. E não fazia diferença. Agora motorista de Uber. Dá uma olhada nisto, irmão. Aquele que estiver lá em cima, cuida para que não caia. Cuida. Porque o diabo vem para derrubar você. Não, mas agora eu já tenho minha posição, agora eu já cheguei. Chegou nada, irmão. Chegou nada. Ó, você sai capotando. Vai bater lá no rodapé. Só um soprinho de Deus. A gente tem que viver dia e noite, Senhor, misericórdia. Jesus tem misericórdia. Jesus me sustenta. Jesus me protege. Jesus me guarda. Jesus me livra. Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora diga, Israel, o mundo já tinha nos devorado vivo. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Quem quer começar a oração? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por estar aqui no Teu santuário nesta noite, juntamente com os irmãos, para adorar, para estudar a Tua bendita palavra nesta noite. Meu Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque o Senhor é digno de toda adoração. Aleluia, aleluia e amém. Graças a Deus. Quem pode dizer graças a Deus? Aleluia.